Bom dia a todos. O nosso grupo vai falar sobre o planejamento e controle de produção. O nosso grupo é composto por Aline, Carlos, Gabriel, Mariana, Patrícia e Sueli, orientados pela professora Adriane Carvalho de Menezes. Meu nome é Gabriel Ferreira e eu vou falar o que é o PCP, Plano de Controle de Produção. Trata-se de um sistema de gestão operacional de uma empresa envolvendo todas as operações e a consolidação de informações. Ou seja, no PCP, os bons resultados eles são conquistados no meio do planejamento de controle e programação dos processos produtivos. Dessa forma, a empresa ela consegue garantir a qualidade e produtividade. Além disso, ela permite reduzir os custos operacionais. Essa parte ficou para mim e para Mariana. Eu sou Carlos Pereira Vasconcelos e vou falar um pouco então as vantagens e o benefício do planejamento de controle de produção. Eu e a Mariana nós dividimos em alguns tópicos, no total de 10, e eu vou começar então pelo primeiro, que é a garantia de matéria-prima na fábrica. Para você garantir uma boa produção e prever a falta da matéria-prima no produto, é bom que você esteja lá acompanhando, né? E você também precisa estar por dentro do saldo de estoques dos insumos e a quantidade de componentes necessários para a produção do pedido, evitando, então, a ausência de produto no processo de produção. No estoque organizado, o planejamento de produção também colabora para que os estoques estejam sempre organizados e coerentes com os dados dos produtos físicos. Todo produto que entra e sai desse estoque, você deve ter um controle para que você não fique sem e que não fique com excesso também, ocupando espaço. No terceiro tópico, uma produção mais econômica, que para ter uma produção planejada, é possível saber exatamente quantos recursos serão demandados, evitando o desperdício na hora da produção, trazendo uma economia grande, né? No quarto ponto, a produção ou a eliminação de parada do processo produtivo. Uma vantagem também do planejamento que ajuda a manter o trabalho constante, assim a equipe mostra bons resultados e a produção ocorre no melhoramento que as máquinas também consigam acompanhar a turma, que você não tenha muita parada, tendo uma boa produção industrial. No quinto, então, eu vou falar da integração total do chão da fábrica. Mesmo que o processo produtivo é fragmentado em várias etapas e se desenvolva de forma simultânea dentro da fábrica, né, cada área depende do trabalho de outras. Bom dia, meu nome é Mariana e assim como o Carlos disse, a gente vai falar um pouco das vantagens do planejamento e controle de produção, né? Ele falou as 5 primeiras vantagens e eu vou falar as 5 últimas que nós encontramos. A diminuição do setup, eu não sei falar direito, desculpa, que é o tempo de preparo das máquinas. Através do planejamento, as máquinas são configuradas para executar a mesma função o maior número de vezes dentro de um determinado período. Ou seja, as funções são agrupadas para que seja possível produzir a mesma peça ou realizar o mesmo procedimento sequencialmente, sem paradas. Isso porque cada vez que a máquina é reconfigurada para executar uma nova função, há uma perda de tempo produtivo que diminui a eficiência da produção. Então, com a diminuição desse setor, a produção aumenta. Agora vamos falar um pouco da capacidade de produção. A capacidade em produção, ela envolve matérias-primas, maquinário e equipe. Conforme aumenta a demanda, torna-se necessária a contratação de pessoal, a abertura de turnos de trabalho ou compra de novos equipamentos. E é com o planejamento do controle de produção que a gente consegue ver quais são as necessidades
para que possa aumentar a capacidade da produção. Já no pedido de entrega no prazo, que o planejamento atua com a garantia de matérias-primas, estoque organizado, produção ágil e sem paradas devido à menor taxa de setup e ainda auxilia na integração dos setores. O resultado de tudo isso é ter um pedido entregue no prazo. Então, o planejamento garante que o pedido do cliente não atrase. Calcular a eficiência da empresa. O planejamento e o controle de produção impactam diretamente no tempo levado entre o recebimento de um pedido e a entrega final. Então, se calcula a eficiência da empresa pelo tempo que ela leva para entregar o pedido. O tempo que demora, né, para o pedido chegar no consumidor final. O planejamento e o controle de produção, que é a garantia, que garantem o recebimento, respinga nas finanças da empresa sempre. E com ele, os problemas de recebimento podem ser evitados. Assim, a gestão financeira torna-se mais organizada também e não sofre grandes sustos. O planejamento e controle de produção, para que seja bem organizado, ele tem etapas. As etapas não precisam ser sequenciais, mas devem ser seguidas. A primeira é a previsão de demanda. Eu tenho que prever quais produtos eles vão ser mais vendidos, a matéria-prima que eu vou mais utilizar para fabricá-los, e o estoque mínimo que eu preciso para atingir o que o meu mercado precisa, e também analisar o estoque mínimo que eu vou ter de acordo com as vendas sazonais, que são vendas, por exemplo, em feriados, como Dia das Mães, Natal, em que as vendas aumentam. Bom, a segunda etapa é o planejamento e capacidade de produção, em que eu devo analisar a capacidade de produção da minha empresa para verificar se deverá ser feito algum tipo de adaptação no setor. Bom, por exemplo, uma fábrica que ela produz produtos somente para o Natal. Ela tem que readaptar o seu setor para conseguir manter a fábrica durante todo o ano e, então, produzir outros materiais durante o ano e no seu setor adaptar para voltar às suas produções natalinas. Bom, o terceiro, planejamento agregado de produção. Eu tenho que definir a melhor estratégia de produção para cada empresa. Então, eu tenho que ver o volume de produção, as demissões que eu vou fazer, as contratações, ver os estoques, os serviços de logística, os fornecedores, para eu conseguir ver a melhor estratégia para que eu consiga entregar os meus produtos no prazo adequado. Bom, 4. Plano mestre de produção. É a execução de curto prazo dos planos de produção. Eu tenho que analisar e direcionar os recursos para uma produção específica, levando em consideração as encomendas e as produções que eu tenho que ter em aberto caso haja maiores números de venda. A quinta etapa é a programação detalhada de produção. É mostrar como a empresa realizará suas operações diariamente. Nessa etapa, a gente tem uma sequência a ser seguida. A primeira é a sequência operacional das máquinas. Quando eu chego na fábrica, tem máquinas que demoram mais para esquentar, por exemplo, né? Então, eu tenho que ligar elas antes. Então, eu tenho que saber a sequência operacional das máquinas, qual que eu vou ter que ligar primeiro, qual que vem primeiro, saber organizar a sequência também dentro da empresa, dentro do chão da fábrica, né? Depois vem o gerenciamento, que é definir o tamanho dos lotes que eu vou vender, o estoque de segurança que eu tenho que ter e a matéria-prima. Depois é a emissão, eu ter todos os documentos emitidos necessários para iniciar as operações. A sexta, o controle de produção, fornecer dados sobre o tempo e o desempenho do processo para o uso de decisões posteriores. Bom, aqui eu tenho que anotar tudo que eu tenho em relação ao desempenho, ao tempo que eu levo para fabricar tal coisa, para que eu possa, no futuro, planejar, por exemplo, o meu próximo ano, como que vai ser as minhas decisões do próximo ano. Bom dia, galera. Então, aqui
Eu sou a Suede, né? Então, a gente vai estar falando dos tipos de ferramentas usadas no plano de controle de produção. Aí a gente vai começar falando da Kanban, que é uma ferramenta que a gente vai utilizar post-its coloridos, que é para a gente identificar e visualizar o fluxo de produção. Nesse caso, a gente vai utilizar 3 colunas, que são as tarefas a se fazer, as que já estão em andamento e as que já foram concluídas. Então, conforme essas atividades vão sendo concluídas, esses post-its vão sendo retirados do quadro e sendo reposto novamente com outras atividades a serem feitas. Esse sistema, ele visa aumentar a eficiência da produção, otimizar seus sistemas de movimentação, otimizar o sistema de produção, melhorar as realizações das tarefas e auxiliar na conclusão de demandas e aumentar a eficiência da produção. Bom dia. Então, galera, continuando os tipos de ferramenta, eu vou falar sobre o Six Sigma. Então, esse você define como que vai ser essa rotina, como que vai fazer ou como que vai desenvolver um melhor trabalho para atender a melhoria dos processos da empresa. Então, ele fornece mais eficiência, economia e qualidade a esses processos. Então, começa desde a identificação dos problemas e implementação de melhorias, relacionada à frequência com que uma operação, por exemplo, específica, ela é mais dos recursos mínimos necessários para atender esse cliente. Então, tudo quanto é coisa que você vai fazer dentro desse processo, você precisa sempre visar o cliente. Ele sempre vai ser o teu alvo final. Então, esse processo, ele vai seguir diversos passos. Então, o primeiro deles é a definição. Então, você vai definir o projeto que você espera. Depois de definido, você vai fazer a medição. Então, essa medição, você vai obter dados daquele processo, dados relacionados àquele processo. A análise, que é o terceiro, é onde você identifica as causas de problemas. Então, você vai analisar você vai prever aqueles problemas, você vai ver aqueles problemas e vai saber para onde você vai direcionar. A melhoria é quando você propõe soluções. Então, você descobriu o problema ali na análise. O que você vai fazer? Você vai propor várias opções para melhorar e sair daquele problema. Que o intuito da empresa é esse, é evitar esse tipo de problema. Quando tem que resolver de imediato, porque mais para frente pode ter uma perda maior, tanto em cliente como no próprio lucro da empresa. E o número 5 é o controle, que é o monitoramento desses resultados avançados, alcançados. Então, o que acontece? Quando você consegue monitorar todos os resultados que você alcançou, mesmo passando por esses problemas, você tem um grande avanço da empresa. Bom, o Kaizen, ele ensina as pessoas a terem recursos, a persistir nas metas, transferir conhecimentos e saber eliminar e reduzir determinada atividade. Então, ele trabalha, é um trabalho coletivo como ponto principal, ele ensina essas pessoas a ter esses recursos, e esse sistema, para ele ser objetivo e conseguir alcançar suas metas, ele visa a obtenção de lucro para a empresa. Então, tudo que ela vai fazer vai ser voltado para a obtenção de lucro e satisfação dos clientes, né? A participação dos funcionários, ela se torna extremamente importante, porque uma empresa, ela não é feita de um solitário, ela, na verdade, é uma equipe toda trabalhando por trás, né? A melhorias de datas por necessidade. Então, por exemplo, se tem algum ponto ali dentro da empresa que está falhando, que está deixando a desejar, a empresa ela vai fazer um projeto ali, ela vai buscar melhorias naquele ponto ali, para não ter mais esse ponto negativo ali dentro, né? E sempre vai eliminar desperdícios, porque não convém para uma empresa
ter grande desperdício, tanto em matéria-prima, como até, por exemplo, perder determinados clientes, né? E ele sempre vai buscar a satisfação do cliente, então qualquer empresa, por mais que qualquer tipo de desenvolvimento, ela sempre vai visar o cliente, porque o alvo dela é ele, né? E sempre aprender com a prática, porque sempre vai ter erros, então a gente aprende com o erro. Então, se a empresa enxergar aquele erro e consertar, com certeza ela vai crescer ainda mais. E por último, a ferramenta Apocayoke, que ela é uma ferramenta simples, que é representada por um dispositivo ou procedimentos com a missão inicial de prevenir o surgimento de erros em um processo produtivo. Ou seja, ela é aplicável em qualquer situação que envolva risco de defeitos ou falhas. Então, ou seja, essa ferramenta ela vai ajudar a prevenir algum erro, né, durante o processo. Visa também reduzir os custos, eliminando falhas ou problemas com os produtos. Além disso, essa ferramenta ela auxilia no controle de custo, né? Porque ela não vai deixar nem que o custo diminua e ultrapasse. Aí ela apresenta também alguns tipos. A prevenção, ela elimina de vez a causa geradora de erros. Então, essa ferramenta, né, como eu disse, ela vai eliminar os erros possíveis que possam acontecer durante o processo de algum produto. A segunda é a detecção. Então, ela vai interromper o processo perante a ocorrência de um erro. Então, se houver um erro, qualquer erro que houver durante o processo, ela vai interromper tudo para buscar alguma solução para esse erro gerado. O valor fixo, ele assegura que um número específico de movimento durante o processo. Então, como eu falei, para que não sofra alteração no valor fixo que entra na empresa, né? E para que ele não aumente ou também não diminua na produção. E a etapa, ela evita falhas pelas ordens de execução e determina se todos os passos estão seguidos na ordem correta. Então, aqui ele vai estar determinando também se as pessoas da empresa estão seguindo os passos corretos no processo de produção. Aí tem a imagem aqui que ilustra bem como que são feitos os processos dentro da ferramenta da Pocayoke. Aqui estão as nossas referências, da onde a gente retirou as informações. E obrigada pela atenção.